Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do Movimento Internacional Lusófono, ilustres colegas de mesa, saúdo, excelências, colegas, meus senhores e meus senhores. Pela primeira vez faço uma intervenção um pouco receoso. Eu digo receoso por uma razão muito clara. Depois de ouvir aqui magníficos lusófonos exporem os seus pontos de vista, muitos deles com todo o brilho, eu venho falar, não represento, quero claramente dizer que a Guiné Equatorial é representada pelas suas autoridades. Felizmente tem um embaixador, tem dois, tem um que é normalmente para Portugal e tem outro para CPLP. Eu apenas, como presidente desta associação, Fernando Pó, Instituto de Cooperação Portugal-Guiné Equatorial, eu, e vejo aqui vários membros da sua direção e do seu Conselho Consultivo, entendemos que a lusofonia, a Guiné Equatorial seria um dos membros interessantes e que muito vinha valorizar a CPLP. Infelizmente, não foi aceito este conceito logo de início. Algumas, e continuam ainda a não ser, temos ainda alguns sectores da sociedade portuguesa que não entendem porque é que a Guiné Equatorial deve integrar a CPLP. É porque não sabem a história. Pronto, é sobre isso que eu vos queria também falar, além de outros aspectos depois mais concretos e mais desenvolvidos. Aqui o Sr. Presidente disse muito bem, a Guiné Equatorial esteve na posse da coroa portuguesa 306 anos. Nós chegamos à Guiné Equatorial nessa grande epopeia da costa da Guiné, em que a esquadra, ou mais precisamente a armada, entre o João de Santarém e o Pedro Escobar, avançaram onde chegaram realmente a Santo Tomé e Príncipe em 1471. E realmente um dos elementos que foi Fernando Pó dessa esquadra, uns dizem que por engano, certamente ainda não se sabia com precisão, o que é certo é que chegou à ilha de Anobon e a Bioko, que mais tarde veio a chamar Fernando Pó e voltou a ser Bioko. Portanto, estivemos lá ininterruptamente até 1778, quando, por interesses nacionais, e eu queria aqui citar, enfim, uma certa graça, uma alta personalidade da Guiné Equatorial, dizia, bem, se a gente não fala português, a culpa não é nossa. Os portugueses foram-se embora, não nos pediram autorização, mas nós oportunamente pensámos em regressar à casa-mãe. Até foi essa a expressão, e estou a falar que é realmente do próprio embaixador, em entrevista que tenho aqui, foi publicado em Portugal, em que ele considerava que era a língua, que é Portugal, era a casa-mãe da Guiné Equatorial. De qualquer forma, estes aspectos sobre a Guiné Equatorial vêm por aqui uma questão que o sítio próprio, realmente, estes congressos do Movimento Internacional Lusófono, que saúde pelo magnífico trabalho que vem desenvolvendo, requeria que se fizesse uma profunda reflexão sobre o que é isto de ser lusófono. Eu já ouvi vários conceitos, todos são importantes, mas que têm que ser referidos, porque já aqui não há qualquer dúvida que a Guiné-Bissau é um país lusófono, não merece discussão. Todos falamos, mas depois, claro que há um problema que se põe, que é o Brasil e é agora a Guiné Equatorial. O Brasil, não seguiu a mesma linha da descolonização, os outros, até há pouco tempo, eu o conhecia, enfim, como mais velho, e aqueles mais velhos, todos acompanhámos como países, como colónias portuguesas, províncias ultramarinas, descolonizaram, enfim, e são países lusófonos. O Brasil, enfim, descolonizou-se a si próprio, mas como foi também conduzido até pelos próprios portugueses, não há dúvida. O problema da Guiné Equatorial, porque não fala, entre aspas, português, embora eu gostaria aqui de referir, deixar esta estatística. Eu sei, o anabonês, que é falado também em Santo Tomé. Mas o problema, para além do crioulo, é o seguinte, que português, o número de falantes lusófonos em Fernando Pó é superior ao número de portugueses que falam, ao número de timorenses que falam português. Porque temos que falar o seguinte, quando se diz falar português, não é de portugueses, é de lusófonos.
Hoje a colónia lusófona em Fernando Pó, nomeadamente brasileiros, santomenses, cabo-verdianos, tudo mais. Portanto, aqui há aqui uma situação que muitas vezes a gente, Portugal, e eu não sou outra coisa que um português, embora bastante aberto aos outros, nós ainda temos alguma dificuldade quando falamos em lusofonia, não nos pormos num ponto de vista eurocêntrico, aqui Portugal-cêntrico. Eu tive com muita atenção o colega da Guiné-Bissau falar e chamar que é necessário fazer, e é que é necessário, mas isto tudo vai-se fazer certamente com o tempo. As gerações mais novas não vão encontrar os mesmos dramas que nós encontramos, foram muitas mudanças em pouco tempo. Agora, por falar nos mais novos, não deixava de revelar, antes aqui de avançar, uma grande tristeza com um congresso com esta qualidade não ver aqui jovens, ou ver muito poucos jovens, porque, enfim, é muito importante passarmos o testemunho, porque a nossa geração já não vamos ter o privilégio, porque isto é um projeto para o futuro, vai levar décadas, vai levar aspecto domínico durante séculos, se continue a falar nesta lusofonia, tudo. Mas é preciso que a gente passe este testemunho aos mais novos e aos outros. Gostaria muito de ver o mesmo entusiasmo de lusofonia na Guiné, em Angola, em todos os outros, para não ser apenas uma saudade que é feita pelos portugueses. Em suma, depois desta pequena introdução, que me digo que me criou alguma apreensão, não posso falar, como a nossa ilustre colega, de várias coisas que se passam no país e que invocam os portugueses. Nós aqui podemos evocar, enfim, o sentimento histórico. Mas é simpático que tenha sido um país ser o outro. Não que nós não tínhamos relações especiais. Eu conheci a Guiné Equatorial em 1967, ainda era espanhola, conheci em 68 quando se tornou independente. Mas, de qualquer maneira, não existe uma presença, não, mesmo quando estamos aqui a falar da diáspora ou migrações, como aqui foi falado, das diferenças, realmente não era uma coisa do nosso cotidiano, mas da minha geração, e, enfim, de muitos daqui presentes, que se pensava, olha, vamos para a Guiné Equatorial. E, portanto, quer dizer, não toca ao nosso cotidiano, e daí talvez a dificuldade de pôr. Mas eu acho que, felizmente, também nunca houve um consenso tão grande como foi a entrada da Guiné Equatorial, que, com exceção, talvez não digo por maldade, talvez sim, mas por má informação, todos os outros membros saudaram com entusiasmo a entrada. O que quer dizer que para mim é bastante simpático ver a parte africana não sentiu ciúmes, inclusive uma outra Guiné, que é aquela que normalmente nós nos habituamos desde pequeninos sempre a falar, e daqui aproveito-me para saudar o seu primeiro-ministro, que todos aqui no nosso país muito apreciamos e admiramos, e desejamos a maior boa sorte a todo o povo da Guiné e a ele próprio. Um grande secretário executivo de qualquer forma, isto era para dizer que compete-me falar sobre a Associação Fernando Pó. Evidentemente, porque já se sabe de onde é que vem o nome desse navegador, que alguém, também posso citá-lo aqui, porque não pediu segredo, o senhor embaixador da Guiné Equatorial considerava um dos maiores navegadores ao nível do próprio Vasco da Gama. Não fui eu que não o quis contrariar, se ele assim o considerava, mas por vezes citou com apreço. De qualquer forma, nós ao criarmos esta associação, que é um Instituto de Cooperação Portugal-Guiné Equatorial, este Instituto, e eu gostava aqui também de pôr um pequeno esclarecimento. A cooperação não é, porque existem alguns equipes também sob a palavra cooperação, não é um ato unilateral em que um grupo de pessoas bem intencionadas querem fazer coisas. Só há cooperação quando há interesse nas duas partes e interesses comuns. Nós, inclusive, eu recordo ter tido um encontro com autoridades equato-guineenses em que punha que terá que ser as duas partes a descobrir os pontos onde temos que fazer a cooperação. Não temos que impor cooperação nenhuma. Da nossa parte nós temos interesse. Eles têm que descobrir. Claro que é evidente que eles também estão a descobrir Portugal.
E, por um outro lado, também gostava de pôr que nós, no nosso instituto, na nossa associação, queremos ir também um pouco, agir um bocadinho diferente. E que já o estamos a fazer. Nós temos um conselho consultivo que é presidido por um cabo-verdiano e que tem como membros no conselho consultivo várias personalidades da Guiné Equatorial. E poderão entrar de qualquer outros países lusófonos, se assim mostrarem interesse. E nós entendemos que a cooperação deve-se fazer, habituar-nos a fazer com agentes de outros países lusófonos, quer dizer, porque diz o próprio Estatuto que nós devemos cooperar com entidades públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, preferencialmente com membros lusófonos. Temos que nos habituar, quer dizer, que Portugal pode fazer qualquer coisa, e vem fazendo também, já tem feito, na própria Guiné Equatorial, cooperando com elementos de Cabo Verde. O Porto de Águas Profundas de Bata foi o António Leite, irmão do embaixador. Eu sei. Que o construiu. Foi a engenharia portuguesa. A engenharia portuguesa. Mas indiscutivelmente que é outra solução, que se nós não temos, mas devíamos ter, e espero que se venha a ter, Portugal tem neste momento quadros técnicos extraordinários. Eu acho que a Guiné Equatorial, que neste momento, enfim, como esclarecimento e informação, hoje o rendimento per capita, embora a gente sabe quanto isto é falacioso, falar em rendimento per capita, estamos a falar de uma estatística, mas a verdade, falando de rendimento per capita, é igual ao de Inglaterra. Realmente a Guiné Equatorial é o terceiro produtor de petróleo da África subsaariana, está a seguir a Angola, a Nigéria, a Angola e a Guiné Equatorial. Evidentemente, se o rendimento é bem ou mal distribuído, eu penso que mal, mas enfim, são as situações que a Guiné internamente Equatorial há de resolver. Da nossa parte, compete-nos ajudar, não é tentar impor, que não é da nossa. A única coisa que foi imposto e foi aceito. A Guiné Equatorial está na CPLP, estrutura política, dentro da lusofonia, porque aceitou todas as regras. Inclusivamente, eu quero dizer que uma das coisas, e não tenho dúvidas, infelizmente, processa-se ainda um pouco por todo o mundo, em África, aqui mesmo na Europa, mas no caso da Guiné Equatorial é muito falado, a violação de direitos humanos, é natural que sim. Não venho aqui tentar branquear nada, nem me compete a mim isso. No entanto, recordo que o governo da Guiné Equatorial solicitou às Nações Unidas a indicação de um técnico para os ir ajudar na implementação de todos os programas de direitos humanos. Eu sei que haverá muita coisa por fazer, haverá muita coisa que não será feita. No entanto, a Guiné aceitou isso. Agora, eu, enfim, não vos ia amassar com mais considerandos e ia dizer que a cooperação e a lusofonia se fazem praticando-a. É por isso que tenho aqui o meu colega, vice-presidente da direção e presidente do Conselho de Administração da Multilingual Schools, embora com o nome em inglês, é uma instituição portuguesa, e que fez o primeiro grande investimento na área cultural na Guiné Equatorial. O Dr. Silvio Santos vai-vos explicar, e é ele que tem acompanhado estes projetos na abertura de 3 escolas na Guiné Equatorial, e outros projetos existem, e que vos há falar concretamente desses projetos e até de um projeto que ele também é a primeira figura, que é a criação das casas da lusofonia. Porque a prática da lusofonia é importante, mas é necessário também ter um espaço para se desenvolver.